A todas as senhoras deputadas e aos senhores deputados, a todos os colaboradores do grupo parlamentar e também do PSD, bem como aos membros da Comissão Política Nacional que aqui estão, aos senhores ministros, uns do PSD, outros que não são de partido nenhum e que nos dão o prazer de poder estar aqui connosco nesta noite, a todos aqueles que têm, portanto, dado o seu melhor para que a ação que estamos a desenvolver entre a maioria que apoia o Governo e o Governo possa ter sucesso e para que o país hoje, apesar da situação de emergência que nós vivemos, possa sentir que vivemos em normalidade. E realmente deixem-me poder sublinhar este aspecto, que é um aspecto relevante, a que às vezes não se dá a devida importância, mas que traduz o sentido de responsabilidade e a pertinência com que a generalidade daqueles que aqui estão e de muitos outros que aqui não estão têm revelado numa situação tão difícil como a que vivemos. O país vive realmente uma situação de exceção. Não está na minha geração, seguramente, e é preciso recuar bastante para que exista memória em Portugal de um tempo tão difícil e tão desafiador como aquele que estamos a viver. Por vezes, embrenhados que estamos nas nossas atividades, em poder cumprir as nossas metas, em mostrar diligência na maneira como atuamos, não nos apercebemos devidamente da situação de emergência em que realmente o país vive. E se não devemos viver em plena dramatização, e por isso, quando se ouve o Primeiro-Ministro, os senhores ministros, os senhores deputados, não há esta permanente insistência em dramatizar a situação, a verdade é que, de vez em quando, é bom recordar-nos do quão emergente e excepcional é a situação em que vivemos. Nós estamos a fazer, do ponto de vista económico e orçamental, e eu digo económico porque isso vai para além do Governo e da administração pública e do setor público, estamos a fazer o maior ajustamento de que há memória em Portugal. E isso tem as consequências que são conhecidas e que, em bom rigor, não podem espantar ninguém. Ninguém pode, cinicamente, vir dizer que estamos a viver uma realidade que não era antecipável. Nós podemos não ter acertado exatamente a perspectiva para o volume de desemprego em Portugal, que é dramático. Mas ninguém pode dizer que era possível fazer o ajustamento económico profundo que o país está a fazer sem desemprego, ou sem falências de empresas, ou sem restrições sérias sobre os orçamentos das famílias e dos próprios agentes económicos. Nós estávamos a contar com um processo difícil e doloroso. Creio que o disse logo no meu discurso de tomada de posse e em momentos muito especiais voltei a recordá-lo. Nós vivemos uma situação de exceção. Estivemos, como foi dito e bem, no último debate do Estado da Nação aqui no Parlamento, estivemos, de facto, a um passo do abismo financeiro, da insolvência do Estado, daquilo a que se chama a bancarrota, que é não ter dinheiro para assumir os compromissos, e um ano envolvido, a percepção que existe do lado dos mercados financeiros, dos nossos credores, de quem precisamos para poder continuar a viver, mas dos portugueses em geral, é que não demos um passo à frente nesse abismo. Realmente, como dizia o Dr. Paulo Portas, e bem, no discurso de encerramento, se há um ano estávamos a um passo do abismo, essa terá sido, provavelmente, a única área em que andámos para trás, porque realmente nos distanciámos
desse abismo. Mas a situação que vivemos mantém-se uma situação muito, muito difícil. E há quem pense que, descrevendo essa realidade, nos acrescenta qualitativamente alguma coisa sobre o caminho que estamos a fazer ou os resultados que estamos a alcançar. E ainda hoje, com muita demagogia, há quem pense que pode marcar pontos, obter ou granjear mais simpatia, sublinhando o nível de desemprego que se atingiu, o número de falências que se tem vindo a observar, as dificuldades no financiamento à economia, as dificuldades adicionais que as famílias passaram a ter, dado que tiveram menos rendimento para poderem gastar, e julgam que, descrevendo esta realidade, conquistam com isso simpatia, votos, uma orientação para o futuro. Descrever a realidade nunca dá uma orientação para futuro nenhum. Diz apenas às pessoas aquilo que elas sentem e observam, mas não dá uma noção de direção, do que é que se pretende construir, de como se sai dessa situação difícil e se consegue superar as adversidades para encontrar um rumo. Descrever a realidade não exige grande engenho, mas ancorar a visão das pessoas para o futuro, criar-lhes uma perspectiva, uma saída para a vida difícil que se trava, isso sim, isso pode ser determinante. E deixem-me dizer-lhes, até hoje, uma saída entendida nestes termos, quer dizer, uma superação desta crise, não tem sido oferecida por outros agentes políticos em Portugal, além daqueles que têm suportado a ação do Governo. Não temos ouvido por parte de outros agentes, nomeadamente de outros partidos, uma visão sobre o futuro que pudesse representar aquilo a que se chama um caminho alternativo. Porque há sempre caminhos em democracia. Se tivéssemos percorrido caminhos diferentes do que aqueles que seguimos até hoje, a nossa situação seria outra. Eu julgo que é indiscutível que seria muitíssimo pior. Mas há sempre outros caminhos que se possam seguir. Mas quando as pessoas dizem ou reclamam outros caminhos, estão a pensar em caminhos alternativos. Quer dizer que conduzam também a uma situação em que a crise seja vencida e que as pessoas possam ficar melhor. Quando dizemos que pensamos noutros caminhos, é nesta acessão que estamos a pensar. Ora, nesse sentido, nós não estamos a seguir nem um caminho mau, nem um caminho bom. Estamos a seguir o único caminho que temos. Se queremos vencer esta situação difícil, só há uma forma de o fazermos. É cumprir as nossas obrigações. Se o fizermos, o país resgatará o seu crédito, conseguirá conversar com os seus credores, conseguirá para o futuro manter um nível de financiamento adequado, inspirará confiança, criará uma reputação com aqueles com quem intervém e deve negociar, e nessa base nós conseguiremos superar as nossas dificuldades de uma forma duradoura. Porque não há nenhuma nação no mundo que se basta a si própria, como é sabido. Quando olhamos para países que estão fora do euro, o Reino Unido, e vemos que existe uma intervenção de todas as autoridades, até do Banco Central do Reino Unido, a ver se consegue ajudar a resolver o problema, e a verdade é que o problema nem sempre se consegue resolver e a perspectiva nem por isso melhora. Quer dizer, quando olhamos à nossa volta, percebemos que as dificuldades que os outros enfrentam também não se resolvem com demagogia nem com conversa barata. Exigem algum tempo para ser resolvidos. Na solução do problema têm de estar as causas dos problemas que conseguirmos detectar e uma dose de esforço, uma dose de sacrifício que não pode deixar de ser cumprida. Se fosse fácil aos governos encontrar soluções baratas, rápidas e simples
sem desemprego, sem falências, sem impostos, sem mexer na despesa pública, todos resolviam esses problemas. Mas a verdade é que os caminhos alternativos, supostamente alternativos, que nos têm sido referidos, batem sempre no mesmo ponto. Não cumpram aquilo a que se comprometeram. Renegociem. Façam como quiserem, mas não cumpram. Uns dizem, os nossos credores que paguem os juros do dinheiro que nos emprestam. Outros dizem, não paguem aquilo que é devido, porque é ilegítimo. Alguém usurpou os poderes do povo e criou uma dívida que não é legítima. Não paguem. Outros dizem, renegociem essas dívidas, que é como quem diz, reestruturem a vossa dívida. Estes são os caminhos alternativos, supostamente alternativos, que nós ouvimos. Mas esses não são alternativa. São um outro caminho, mas não são uma alternativa. Porquê? Porque qualquer destas possibilidades evidencia sempre a mesma disposição. Não cumprir. Ora, todos aqueles que têm o mínimo de experiência, e os portugueses acumularam uma sabedoria de muitos séculos, sabem que quem não cumpre só pode ser penalizado. Todos aqueles que hoje se dirigem aos cidadãos e ao país, dizendo que o caminho alternativo é não cumprir, estão a dizer ao país, vão ter de pagar mais caro a confiança dos mercados, vão ter de pagar mais caro e por mais tempo as soluções que tiverem de ser adotadas no futuro, quando se revelar que estas não são viáveis. É sempre assim. E eu julgo que é por isso que os portugueses têm estado empenhados em ajudar o governo a cumprir este mandato. Porque sabem que isto não dá votos ao governo, mas é importante para Portugal. Por isso, eu quero testemunhar-vos aqui a grande coesão do governo e a patente coesão dos dois grupos parlamentares que o vêm suportando todos os dias, no dia a dia, nesta situação de emergência, mostrando que nós adotamos com normalidade, com a normalidade da democracia, as soluções a que o Estado se comprometeu para a tranquilidade dos portugueses. Sabemos que é duro, sabemos que é difícil, mas vamos chegar lá. E já temos provas nesse sentido. Ainda a semana passada, aconteceu termos colocado dívida pública em mercado a valor mais baixo do que aquele que a Espanha colocou. E reparem bem, a Espanha tinha tido do seu lado a notícia de que tinha aprovado o programa de ajuda financeira à recapitalização da sua banca e tinha divulgado um conjunto de medidas que o governo vai agora executar que não nos são nada estranhas. Que nós conhecemos porque já as estamos a adotar há um ano atrás. E a Espanha vai fazer o mesmo, paulatinamente. Não é, com certeza, por achar que tem outra maneira de resolver o assunto. É porque acha, indiscutivelmente, que não tem outra forma senão reduzir o seu déficit, controlar as suas contas, para que os seus credores possam, evidentemente, trazer financiamento à economia espanhola, para que ela crie emprego e possa crescer. Ora, essa normalidade contrasta com o exacerbamento que às vezes se quer criar da conflitualidade na sociedade portuguesa. E os portugueses que veem essas imagens, que leem essas opiniões, ao fim do dia não devem, senão pensar qualquer coisa parecida com isto. Aonde é que está essa conflitualidade que é promovida? Aonde é que existe esse exacerbamento do país? Eles não a veem. E é verdade. Vai uma diferença muito grande entre a opinião pública e a opinião publicada. E nós estamos a assistir claramente a um dos momentos em que essa divergência é mais gritante. Alguns tentam cavalgar as imagens e a opinião escrita de modo a dar a ideia de que está tudo em causa, de
que afinal não nos estamos a dirigir para o porto que ambicionamos, que os sacrifícios são em vão, que é melhor baixar os braços e dizer paciência. Fizemos o que pudemos, mas como temos eleições autárquicas daqui a um ano, depois temos eleições europeias e depois temos eleições legislativas, se calhar o melhor é dizer como todos os outros: já chega. Já chega de ser bom aluno, já chega de cumprir e agora vamos nos portar mal. Para não perdermos votos, para sermos simpáticos. Mas a verdade é que nenhum dos senhores ou das senhoras foi eleito para esse mandato. Nenhum dos que aqui está foi eleito para ganhar as próximas eleições, nem para ajudar a ganhar as autárquicas, nem as regionais deste ano nos Açores, nem as europeias que aí vêm a seguir. Não foi para isso que fomos eleitos. Foi para responder ao país. E quero reafirmar, ao fim deste primeiro ano parlamentar, que se algum dia tiver de perder umas eleições em Portugal para salvar o país, como se diz, que se lixem as eleições, o que interessa é Portugal. Esse é, portanto, o mandato que nós temos. Todos, no Governo, aqueles que estão no Parlamento, é o de mostrar que sabemos para onde vamos, que as notícias que vêm sendo reveladas significam que nós estamos a fazer aquilo a que nos comprometemos. Ainda hoje saiu o resultado da execução orçamental do primeiro semestre. Há dois dados que saltam à vista. Um que o Governo controla, outro que não controla. O que não controla é a receita fiscal. Está aquém daquilo que era a necessidade. Nós não fazemos de conta, nem pintamos isto de cor-de-rosa, nem andamos aqui a ocultar, nem a desfazer, nem a dizer que não é bem assim. Nós sabemos que é assim. A receita fiscal não está a ter o comportamento que era necessário. Não depende do Governo, evidentemente. Claro que há vários aspectos que justificam este resultado. Eles não são todos maus. Há alguns que são bons. Significa que nós também estamos a ajustar mais depressa, apesar dessa não ter sido a nossa vontade. Mas estamos a ajustar mais depressa. Mas isso traz riscos para o orçamento. E nós estamos a considerá-los. Podem ter a certeza de que o Governo será muito diligente na forma como responder a estes riscos orçamentais. Mas há um segundo dado que está muito evidente e que esse depende de nós e da nossa ação. A despesa pública está abaixo daquilo que nós fixamos. Qualquer que seja o ângulo por que se veja. E agora há gente que vê, sobre todos e mais alguns, para ver se encontra um ângulo em que não esteja. É como certas notícias que parecem boas demais para ser verdadeiras, portanto devem ser más. Aqui há dias estava a assistir a um debate e ouvi uma notícia extraordinária que dizia que Portugal tinha a economia que mais emprego tinha destruído na Europa. E depois a notícia acrescentava, depois da Espanha, da Itália, da Grécia e da Irlanda. É uma forma boa de dar notícias, não é verdade? Nós somos a que destruímos mais depois de outros 4 que destroem mais do que nós. Enfim. Mas nós achamos que esse escrutínio é bom. Reparem, eu não estou a dizer isto aqui como quem se queixa, porque eu não me queixo disso. Eu espero que haja sempre um contraditório forte, que exista sempre uma perspectiva crítica acutilante e que se veja sob todos os prismas. Mas sob todos os prismas, a despesa pública está a cair. É verdade. Alguns conseguiram dizer, mas está a cair também porque os senhores cortaram o 13º e o 14º mês. Bem, com certeza, pois isso estava no orçamento. Foi a forma que nós encontramos também para fazer descer a despesa pública. Mas ela desce na mesma, sem esse efeito. A verdade é que nos primeiros 5 meses do ano, ela estava abaixo dos valores comparados do ano passado, homólogos. E como toda a gente sabe, o corte do subsídio de férias só ocorreu em junho. E até maio não se contou com isso, pois até maio a despesa ficou abaixo, todos os meses, dos valores de há um ano atrás. Bastante abaixo. O que significa
que nós estamos a cortar. Nós estamos a fazer aquilo que prometemos. Área por área. Eu sei, ainda falta as PPP. Recebemos o relatório já e estamos a tratar dessa negociação, e disse-o no Parlamento e repito aqui, é um ponto de honra, não haverá privilégios que fiquem intocados. E nós iremos mexer nas PPPs, e é este ano. Não é para o ano, é este ano. E quero acrescentar também que já temos o relatório que vai ser agora divulgado, esta semana, creio eu que será ainda esta semana, sobre a avaliação e o censo que foi feito sobre as fundações em Portugal. E lhes garanto que há também poupança efetiva relevante que vamos fazer nessa área das gorduras do Estado. Isto é, de gente que tem benefícios fiscais e que, portanto, tem uma despesa fiscal que lhe está associada, quando não recebe diretamente dinheiro do nosso orçamento e, portanto, dos contribuintes, e que faz coisas que outros fazem melhor, ou que não precisam de fazer naquela dimensão, ou que não são justificados. E haverá poupanças também aí que vamos efetuar. Toda a margem que tivermos para gastar ainda menos, sem pôr em causa os direitos sociais e sem pôr em causa a qualidade dos serviços que prestamos, seja na educação, seja na saúde, seja no apoio social, nós faremos isto. E faremos isso porque é o dinheiro dos contribuintes e é o esforço dos portugueses em impostos que não nos permite que sejamos complacentes ou que sejamos menos atuantes. Portanto, nós estamos a cumprir o nosso programa. Aquele a que o governo do então Partido Socialista se comprometeu e aquele com que nós nos comprometemos. Estamos a cumprir pelos dois. É verdade. Há quem veja aqui muitas separações, mas a verdade é que o governo e esta maioria têm conseguido lutar por todos. Estamos a cumprir o que os socialistas há um ano atrás negociaram e estamos a cumprir com o nosso programa também. Cumprimos por todos. E com isso estamos a dizer ao país que a nossa preocupação não é a partidarite, não é a simpatia, não é querer fazer um fogacho, é conseguir apresentar ao país um resultado que seja duradouro. Que é isso que nos interessa. Um dia seremos julgados na história pela forma firme e determinada como hoje nos batermos pela execução deste programa. Quem hoje se ponha com muitas franquezas a encontrar defeitos no que é acessório, não concentrando a sua intervenção no que é essencial, transmitirá uma ideia errada aos portugueses. Nós temos de estar focados no essencial. E por isso dizia o líder parlamentar, e muito bem, nós haveremos de cometer erros. Quem é que os não comete? Toda a gente comete erros. Nós havemos, com certeza, de não acertar em algumas coisas. Com certeza que sim, era o que faltava, que acertássemos agora em tudo e virássemos um bocado os andingas. Nós não temos esse modelo. Nós sabemos que o erro é possível. Mas se o erro é possível e está devidamente balizado, então onde nos devemos concentrar é na margem de confiança, a reforçar essa margem de confiança. Quanto mais reforçarmos a margem de confiança, por definição, melhor controlamos a margem de erro. Nós combatemos os erros, permitindo a crítica, confrontando os argumentos, não varrendo os erros para baixo do tapete. Mas controlamos melhor os erros quando reforçamos a nossa confiança no que estamos a fazer. E desse ponto de vista, só ganha e alcança os seus objetivos quem acredita neles e quem se bate por eles. E é o meu caso, e tenho a certeza, é o vosso caso também. E é isto que o país precisa de saber. Às vezes, já tenho ouvido alguns comentários. O Sr. Primeiro-Ministro está mais magro, anda
anda assim abatido, alguma coisa corre mal no país, pior do que estava à espera, isto vai correr mal. Não, eu quero dizer, eu estou mais magro porque tenho feito dieta. Não? Porque não quero ficar barrigudo, é só isso. É só isso, eu estou muito bem de saúde e, melhor do que isso, estou muito certo do caminho que quero seguir. Sei para que fui eleito e não precisava de vos recordar. Todos têm hoje aqui uma missão histórica a desempenhar. É importante que o país saiba que nós estamos confiantes nesse caminho, que estamos coesos nessa opção que tomamos e que não iremos vacilar. Sabemos que há quem não tenha a nossa opinião, respeitamo-la. Viremos ao Parlamento todas as vezes confrontar os argumentos da oposição. É da natureza da democracia, porque esta é a casa da democracia. Quando, por vezes, as coisas se passam fora desta casa, nós também confrontamos as críticas e recebemos toda a gente. Não há ministro nenhum, secretário de Estado nenhum, eu próprio, que não recebamos toda a gente dentro das nossas possibilidades. Claro que às vezes não podemos concordar com tudo, isso não é possível. Esse não é um método de governar. Se no dia em que toda a gente que falar connosco sair a dizer que estamos todos de acordo, desconfiem, alguma coisa deve estar para acontecer. Ou não se está a fazer nada e a mudar nada, ou então alguém andou a enganar alguém. Não é da nossa natureza levar ninguém ao engano. As pessoas sabem o que podem contar connosco. Há muitas matérias em que concordamos. O grupo parlamentar também o pode testemunhar. Houve muita matéria que aqui foi aprovada com uma ampla maioria. Isso muitas vezes não é suficientemente destacado. Mas, claro, nós sabemos que hoje, como a crise é forte, há quem não se queira comprometer. Há quem esteja sempre à espera de um pequenino pretexto para dizer mas isso não era bem aquilo que estava. Então já não queremos. Então já não podem contar connosco, porque há muito desemprego, porque há muita crise, porque há muitas falências, porque as pessoas estão a passar muito mal e, portanto, já não podem contar connosco. Mas a grande mensagem que nós temos a dar hoje aos portugueses é que os portugueses podem contar connosco. Eles podem contar connosco porque sabem que nós não nos desviaremos daquilo que é importante para Portugal, que é vencer esta situação terrível. Posso voltar a dizê-lo, custa o que custar. É a nossa disponibilidade. É darmos tudo por tudo para vencer esta situação. É o que os portugueses estão a fazer, porque haveríamos nós de fazer de outra maneira. É a nossa obrigação. Espero que daqui a um ano nos possamos aqui voltar a encontrar, no final da sessão legislativa, para poder confirmar que este caminho que trilhamos era realmente aquele que nos haveria de conduzir à recuperação. E por mais incertezas que possam ocorrer no horizonte, vindas de outros países, vindas do espaço europeu, vindas da procura global, por mais incertezas que venham, mais relevante é nós termos a noção da realidade, fincarmos os pés no chão e dizermos, aconteça o que acontecer, este é o nosso caminho, podem contar connosco, como os portugueses sabem que contam com o PSD, com o CDS-PP e com este governo para resolver o grande sarilho em que todos nos vimos envolvidos. Um abraço, boas e merecidas férias. Retornem em setembro com muita força, porque o país precisa da nossa força para sair da situação em que está.